nosso amado Senhor, somos gratos a Ti. Que privilégio, que honra o Senhor tem nos concedido de sermos aqueles Teus convidados para estarmos diante da Tua mesa. Mas nós queremos reconhecer a nossa finitude, a nossa falência. E neste reconhecimento nós suplicamos o socorro do Espírito Santo, que Ele em nós e entre nós venha agir, para que todo esse tempo se constitua em algo que agrade o Teu coração. Livra-nos do ritualismo, livra-nos da liturgia humana. Nos dê graça, amado e doce Espírito, para tocarmos a beleza do nosso Senhor, para contemplarmos a Sua obra que é tão bela como Ele. Nos dê graça de poder nos expressarmos em adoração genuína, partindo do nosso coração, ainda que de modo tão imperfeito. Oh, amado Senhor, nós suplicamos a Ti porque nós precisamos disto. Se não for pelo Teu Espírito Santo, nada haverá que poderá trazer agrado ao Teu coração. Então nós, humilhados, começamos esse tempo. Rogamos que haja ganho a Ti, que os céus se abram e o nosso bondoso Pai Celestial se agrade, pois estamos olhando para Ti, a pessoa que dá prazer ao Seu coração. Então nos socorra. Nós te pedimos isto em Teu próprio nome. Amém, Senhor. Vamos abrir em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, eu vou fazer a leitura a partir do versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O livro de Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. São estes os textos até o momento. Irmãos e irmãs, a atitude e o ato do nosso amado Senhor Jesus Cristo, de esvaziamento e humilhação, se constituem na sua maior demonstração de amor que Ele poderia manifestar a favor de nós pecadores. Quando a pessoa do Verbo eterno assumiu a essência da natureza humana e habitou entre nós, Ele entrou no estado que nós conhecemos como estado de humilhação.
Esse estado de humilhação perdurou dentro de um período que iniciou-se na sua própria encarnação e culminando, encerrando, quando ele foi ressuscitado dos mortos. Como bem sabemos, o Senhor aqui, quando viveu nessa terra, ele não teve apenas momentos de humilhação, mas ele viveu em um estado de humilhação. Só para lembrarmos de alguns detalhes. Quando ele nasceu, lá na manjedoura, naquele lugar que era um lugar reservado para animais, devemos entender que o Rei dos Reis teve os seus pulmões ventilados pela primeira vez por um ar que tinha um cheiro azedo. Aí começou a humilhação do nosso Senhor. Mas não parou aí. Ainda na sua tenra infância, ele foi exilado do seu próprio país e teve que ir para o Egito fugido. Aí está a humilhação do nosso Senhor. Já avançando dentro, já olhando as perspectivas do seu ministério, ele que é o Criador deste universo, ele que criou os animais e a habitação para estes animais, deu ninho aos pássaros, deu covis às raposas, mas ele chegou ao ponto de dizer que o Filho do Homem não tinha onde repousar ou inclinar a sua cabeça. Não havia lugar de repouso para ele. Vejam que o nosso Senhor, ele viveu um estado de humilhação enquanto aqui ele esteve no meio dos homens. O profeta Isaías nos mostra, lá no seu livro, em especial naquele capítulo 53, que dentro daquela perspectiva profética, olhando, vislumbrando toda a dor e sofrimento do nosso Senhor, ele disse: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, um de quem os homens escondem o rosto, e dele não fizemos caso algum. Esse é o estado de humilhação do nosso Senhor Jesus. E por que ele fez isto? Por que ele escolheu viver esse estado de humilhação? Por um amor determinado que ele tem por você e por mim. Por um amor implacável, incondicional, que ele tem por nós. Ele escolheu isto. Ele, sendo a majestade com A maiúsculo, ele colocou-se numa condição de servo absoluto. E este é o nosso Senhor. E todos os seus atos que partiam de uma atitude, porque a atitude é a expressão do seu caráter, eram feitos com prazer e amor. Quando ele curvou-se para lavar os pés dos seus discípulos, naquele gesto, ele não o fez simplesmente para cumprir um protocolo. Ele o fez porque aquilo gerava prazer no seu coração. Este é o nosso Senhor. E é este amado Senhor que nos convida para estarmos ante a mesa que é dele. Se nós aqui fizéssemos silêncio e olhássemos para a mesa e víssemos a simplicidade de um pão e uma taça com vinho, no silêncio nós teríamos uma mensagem de modo profundo tocando o nosso coração. É como se estes elementos pudessem gritar ao nosso coração: vejam o amor do Senhor. Contemplem este amor. Esse é o amado na nossa alma, que nos convida porque deseja ter comunhão conosco. Ainda que nós falhemos sempre com Ele, falhamos e sempre vamos falhar com Ele, no nosso amor tão incipiente, mas Ele nos tem sempre
como seu primeiro amor. Ele não desiste de nos amar. Este é o nosso Senhor. Então, quando nós olhamos esta passagem, a primeira lida, mostrando aqui os dois estágios do seu esvaziamento e da sua humilhação, não tem como nós não tocarmos o seu profundo amor por nós, que foi revelado na cruz do Calvário. Mas é impressionante o amor determinado desse Senhor por nós. Na leitura seguinte que nós fizemos do livro de Gálatas, mostrou-nos a palavra do Senhor que dentro da plenitude do tempo, no Kairós de Deus, Deus mesmo enviou o seu Filho, que foi nascido de mulher e nascido sob a lei. Veja que ele nasceu sob a lei. E aqui, quando nós olhamos essa expressão, nasceu sob a lei, nós precisamos olhar esta expressão de dois modos. Primeiro, que sendo o Criador, ele colocou-se como criatura. E sendo legislador, colocou-se debaixo da sua própria lei. Por que ele fez isso? Por amor a você, por amor a mim. Veja que amado Senhor nós temos. Ele submeteu-se à sua própria lei por amor. Mas há três razões pelas quais nós vamos observar. Ele então desejou estar submetido à sua própria lei. Sabemos que a razão maior, o que impulsiona o nosso Senhor, sempre vai ser o seu amor. O seu sublime e profundo amor por nós. Não bastasse isto, nós temos o relato das Escrituras Sagradas que nos impressionam. E aqui a palavra do Senhor nos mostra, na leitura que nós fizemos, então, nascido sob a lei, diante daqueles modos que já apresentamos. Então, as três razões que nós vamos ver. A primeira delas encontra-se no versículo 5, bem no comecinho, Gálatas 4, versículo 5. Por que ele submeteu-se debaixo da sua própria lei? Para resgatar os que estavam sob a lei. Irmãos, todos nós nascemos escravos. Todos nós nascemos com os grilhões do pecado sobre nós. Não haveria possibilidade alguma neste universo, mesmo que somássemos todos os anjos que o próprio Deus criou, incluindo serafins e querubins, e pudéssemos ajuntar toda a melhor estirpe que a natureza humana produziu. Todos somados seriam completamente incapazes de nos libertar da escravidão da qual nós nascemos nesse mundo, escravos do pecado. E é impressionante que quando nós analisamos esse aspecto da nossa escravatura, nós estamos escravos, somos escravos, e estamos dentro de um contexto de um mercado aonde se negocia os prisioneiros. Agora eu vou acrescentar mais um versículo para os meus irmãos, bem perto aqui, capítulo 3, versículo 13. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição, estamos em Gálatas, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então observemos os detalhes da palavra do Senhor. Lembramos que nós estamos analisando a primeira razão pela qual, então, o nosso Redentor, Ele mesmo desejou submeter-se à sua própria lei. Era para que fôssemos resgatados da lei. A lei, para nós, gerava um peso de maldição, mas para o nosso Senhor, gerava alegria e prazer. A palavra do Senhor nos mostra
Ele mesmo dizendo lá no livro de Mateus, no capítulo 5, verso 17, os irmãos podem verificar os outros versos também, onde nenhum i, nenhum tio da letra ou da lei poderia passar sem que tudo fosse cumprido. E ele o fez. Mas ele o fez sem que tivesse qualquer peso sobre ele. Porque ele tinha prazer em atender à vontade do seu Pai. Mas para nós, pecadores e escravos, a lei se tornou um peso de maldição. Então, por que ele se submeteu à sua própria lei? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Essa palavra resgatou é uma palavra composta muito importante. Ela tem o significado de que esse resgate, quando feito, é um resgate que é feito para si mesmo, para o deleite próprio. Ou seja, quando nós fomos comprados, resgatados pelo Senhor, esse resgate, ele tem que ser entendido também que, uma vez ele feito, nunca mais haverá possibilidade de devolução. Somos dele eternamente. Porque ele nos resgatou para deleite próprio. Este é o nosso Senhor. Então, qual que é a primeira razão pela qual o legislador submeteu-se à sua própria lei? Para nos resgatar dessa própria lei, que para ele gerava prazer, mas para nós era um peso de maldição. Então, ele mesmo escolheu, ele fez-se maldição em nosso lugar. Isso não é amor, irmãos? E é este amado Senhor que te convidou nesta manhã, para estar ante a mesa que é dele. Será que vamos nos apresentar diante desse Senhor tão maravilhoso, sem ter uma expressão de gratidão nos nossos lábios e coração? Será que viemos com os nossos cestos vazios, onde não podemos dizer, Senhor, que prazer é estar junto com os irmãos, olhando para a tua beleza e a tua obra, e poder dizer, Senhor, tu és admirável, tu és maravilhoso, tu és santo, o Senhor nos resgatou. Que preço maravilhoso ele pagou por nós. Ele se fez maldito por nós, porque maldito é todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Ele fez isso por você, por mim, por todos nós. Então, a primeira razão pela qual ele, sendo o que estabeleceu a lei, submeteu-se debaixo dessa própria lei, foi para nos resgatar, porque não haveria como, irmãos. E ele nos chamou para estarmos junto dele nessa manhã. Esse Senhor não é maravilhoso, irmãos e irmãs? Mas há uma segunda razão pela qual ele submeteu-se à sua própria lei. No mesmo versículo 5, antes de falarmos dessa segunda razão, vamos colocar um ponto aqui para resgatar os que estavam sob a lei. Ponto. Irmãos, se somente o nosso resgate estivesse implicado apenas no que concerne a sermos livres para sempre, nós teríamos toda a eternidade para agradecermos esse nosso Deus maravilhoso. Fomos livres, somos livres, éramos escravos, agora somos livres. Mas o Senhor queria mais para nós. Por isso que tem uma vírgula aqui. Não é apenas para sermos livres daquela condição de escravidão que nós estávamos. Agora diz, depois da vírgula, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ele queria mais. Então, por que ele se submeteu sob a sua própria lei? Porque ele nos queria não apenas livres, mas queria que nós fôssemos participantes da sua família. Ele queria olhar para nós e nos chamar de irmãos. Vocês se lembram daquela fala do Senhor Jesus Cristo com Maria Madalena depois da ressurreição? O Senhor Jesus diz assim, não me impeça agora, porque eu não fui para o meu Pai ainda, mas vá e diga
aos meus irmãos: eu subo para o meu Pai e o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Então, por que ele colocou-se debaixo daquilo que ele mesmo legislou? Para que nós recebêssemos a adoção de filhos. Então nós o adoramos, por quê? Porque ele nos livrou de uma situação impossível de alcançarmos de uma outra forma, não fosse por ele mesmo. Por que nós o adoramos? Porque por esta realidade dele submeter-se à sua própria lei, nós tivemos um caminho de recebermos a adoção de filhos. Podemos olhar para o nosso Deus e falar assim: Pai, por causa dele. Ele é o nosso irmão. E ele tem prazer em nos chamar de irmãos. Eu fico tocando o coração do Senhor Jesus quando ele disse aquelas palavras a Maria Madalena: vai e diga aos meus irmãos. Eu creio que ele falou aquilo com tanta realidade no seu coração. O quão diferentes somos quando nós nos expressamos a ele como nosso irmão. Ele tem alegria no seu íntimo. Tudo que ele faz é com prazer. E é este Senhor que nos convidou para estar junto à sua mesa. Então, essa é a segunda razão pela qual ele submeteu à sua própria lei. Mas há uma terceira razão. Era para que nós recebêssemos os privilégios de filhos. Privilégios no plural. E aí são 2 os privilégios que nós vamos verificar que nós recebemos. Já sabemos que fazemos parte da família de Deus. Agora, na sequência, versículo 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Ou seja, não, eu vou selar vocês. Eu quero que vocês fazem parte da família, a família do meu Pai. Eu vou selar vocês com o meu Espírito, de tal forma que legitimamente vocês são agora agregados à família celestial. Que privilégio, irmãos. Então vejam, ele que não precisava submeter-se a nada disso, mas ele o fez por uma razão maior: sublime, profundo amor. Será que nós conhecemos esse Senhor? Será que vamos conseguir esgotar, ver as belezas dele, o alcance da sua obra a nosso favor? Jamais. Esse é o nosso Senhor. Que privilégio é este? O Espírito Santo habita em nós. E ele traz a revelação das insondáveis riquezas de Cristo em nós. Mas é ele que também, no nosso dia a dia, nos consola, nos conforta, nos dirige, nos ajuda. Ele é o nosso Paráclito. Oh, irmãos e irmãs, que privilégio que nós temos. Então, dentro da terceira razão que estamos examinando de termos os privilégios de filhos, o primeiro deles é que o Espírito de Cristo habita em nós. Agora há um segundo privilégio que está na sequência do versículo 7. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Nosso Pai Celestial tem uma herança, e essa herança ele colocou toda sobre o seu Filho amado. Mas o seu Filho amado fez, através da sua santa obra, que nós nos tornássemos seus co-herdeiros. Depois os irmãos podem verificar, não precisam examinar isso agora, lá no livro de Romanos 8, verso 17, vai nos mostrar que nós somos herdeiros de Deus, mas co-herdeiros juntamente com Cristo. Então veja só, o próprio versículo 7 fala: nós não somos mais escravos, porque fomos tirados
do mercado de escravos, e o preço foi o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Que livramento, que libertação, irmãos e irmãs. Como há pouco estávamos dizendo, se fosse somente, né? Até difícil expressar dessa maneira, mas se assim fosse, somente sermos livres daquela situação de miséria e perdição eterna e ganhássemos um status de liberdade, a eternidade seria pouca para louvarmos o Senhor. Mas a Bíblia fala, não somos escravos, mas somos filhos. Recebemos a adoção de filhos. O Espírito de Cristo habita em nós. Este é o status que Ele quer que nós tenhamos e gozemos. Somos irmãos dele, filhos do Pai Celestial. Mas junto com isso, o próprio diz assim, mas vocês são filhos, então tem mais bênçãos para vocês. Vocês são herdeiros. Então, irmãos e irmãs, quanto motivo de adoração nós temos. Eu fico impressionado de olhar a palavra do Senhor, de buscarmos as realidades das belezas de Cristo e da sua obra. Às vezes é tão difícil nós desvencilharmos tudo isso do que Ele quer para nós, do que Ele deseja para nós, porque Ele nos ama tanto que a sua alegria é o nosso prazer, e o nosso prazer é Ele. Esse é o Senhor que te convidou nessa manhã. Esse é o Senhor que me convidou nesta manhã para estarmos ante a face dEle. Irmãos, este não é um momento onde nós pedimos coisas para nós. Esse é o momento onde nós nos derramamos diante dEle em adoração, em louvor, em gratidão. Todos aqueles que fazem parte da família de Deus, todos aqueles que nasceram de novo, estes são convidados a participar da mesa. Mas é impressionante que a palavra de Deus também nos orienta que todos nós que fazemos parte da família de Deus, precisamos nos examinar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma. Não está falando e assim não coma, e assim coma. Mas nós precisamos comer do pão e beber da taça com discernimento, para que nós não comamos e bebamos juízo para nós mesmos. Então, como filhos de Deus, pesa essa palavra sobre nós. Concluiria dizendo o seguinte, que precioso é que nós temos um trono chamado trono de toda graça, que nós temos uma fonte aberta para nós, onde temos todo o perdão dos nossos pecados. Então nós nos humilhamos diante do Senhor, confessando todos os nossos pecados, sejam ocultos, sejam voluntários, involuntários, sejam eles de qualquer procedência, colocamos diante dele, reconhecendo diante dele isto, mas recebendo o fluir da sua bênção para a purificação de todos eles. E quando fazemos isso com toda sinceridade, há um caminho aberto para sermos participantes desse momento. Não é a sua inerrância, a sua impecabilidade que o habilita a participar daqui, mas é a sua humilhação diante do Senhor, reconhecendo que somente pelo sangue dele, você e eu podemos nos achegar nessa mesa. Então temos motivos, sim, irmãos e irmãs, para adorar esse amado Senhor nessa manhã, com cântico, com expressões, com leituras da palavra. Todos aqueles que vieram com seus cestos cheios são convidados a participar em adoração ao Senhor. Bendito seja esse Senhor. Maravilhoso Senhor. Faltam-nos palavras, não temos palavras adequadas para expressar toda a nossa gratidão a Ti. Que obra maravilhosa. O Senhor desejou a permanecer no estado de humilhação, para que nós pudéssemos experimentar o seu estado de glória. Senhor, que amor é este? Oh, maravilhoso Espírito, nos introduza para dentro destas realidades. Abra os nossos olhos para contemplarmos a beleza do nosso Senhor. Que seja uma manhã que traga alegria ao coração desse tão amado e precioso Senhor. O quanto nós o adoramos, amado Senhor. Bendito sejas eternamente. Amém.